Bom, eu vou fazer agora a questão 1 da peão de 94, né? Que é dessa estrutura aqui. E ela pede os deslocamentos em C, D e E. No caso, essa estrutura dá para perceber que ela é isostática, né? A gente fazendo o isolamento. Eu vou primeiro isolar essa partezinha aqui para já resolver por equilíbrio ela, né? E depois eu isolo essa outra parte aqui, ou seja, eu estou isolando as duas partes rígidas para poder conhecer as normais em 1 e 2, e a partir daí para conhecer os deslocamentos, eu traço as deformadas e enfim. Então vamos primeiro resolver as equações de equilíbrio, que vai dar o seguinte: eu vou isolar só deixa eu pegar aqui a estrutura de cima, né? Isso daqui tem uma barrinha flexível aqui que eu vou substituir por uma força. Eu vou até substituir esse apoio aqui também por uma força, embora a gente não se interesse muito por ele. E aqui eu sei que tem um P, né? Beleza. Dá para saber por momento igual a zero nesse ponto B aqui que essa força aqui, o N1 no caso aqui, né? Esse daqui é referente à barra 1. A normal em 1, ela vale P. Por quê? Porque esse P aqui tem esse esforço P, ele tem esse braço de alavanca em relação ao ponto B, né? E a orientação dele é essa daqui. Então, para poder fazer com que, ou seja, ele faz a estrutura girar nesse sentido. Então, para fazer com que o momento seja igual a zero em B, eu preciso que N1 faça a estrutura girar nesse sentido. Como o braço das duas é igual, porque o braço de N1 em relação a B é esse e tem o valor de A, e esse daqui também tem o valor de A, o braço de P em relação a B também tem o valor de A, então posso dizer que por somatória de momentos em B, eu consigo dizer que N1 igual a P. N1 igual a P tração, né? Beleza. Eu vou passar um pouquinho mais rápido essas partes de equilíbrio para não ficar muito tempo nelas. Isolando a outra parte da estrutura, né? Aliás, não é assim. É um L ao contrário. Tenho aqui um apoio aqui. Esse apoio ele tem ele gera esses dois esforços, né? E eu tenho também essa normalzinha aqui, que é N2, né? Isso daqui é N2. Eu tenho isso daqui, que é uma força de tração, que é o N1, né? Que eu já vou substituir pelo P. E eu também tenho um P aqui. Né? Então, isso daqui é P. Então, dá para fazer o seguinte: dá para fazer somatório de momento em G igual a zero. Somatório de momento em G igual a zero. E eu tenho que eu tenho o seguinte: a projeção horizontal de N2 precisa ser igual a 2 vezes P, né? N2 multiplicado pela projeção horizontal, que no caso fica raiz de 2 sobre 2. Isso daqui tem que ser igual a 2P, né? Isso daqui é momento em G. Caso tenha ficado alguma dificuldade, é só ir mais aos pouquinhos. Isso daqui me dá que N2 é igual a deixa eu ver aqui, dá 4 deixa eu isolar certinho para não dar aqui N2 igual a 4
sobre raiz de 2, P. Isso daqui vai me dar 4 raiz de 2 sobre 2, P. Isso daqui me dá 2 raiz de 2, P, certo? Esse daqui é o meu N2 no caso. E a orientação dela, de N2, né, é para cá, porque ela tem a tendência de fazer com que a estrutura gire para cá, já que essas duas forcinhas aqui, elas trabalham para fazer a estrutura girar para cá, né? Então beleza, então é compressão isso daqui. Tranquilo. Agora a gente vai ver os deslocamentos, né? 2, aliás, deslocamentos. Bom, primeiro eu vou fazer os deslocamentos dos pontos mais tranquilos e a gente vai, conforme vai passando, vamos pegando os mais chatinhos, os mais complicados. Vou ver qual é o deslocamento no ponto D. Logo de cara já dá para perceber que ele não vai ter componente vertical, justamente porque essa componente é impedida pela estrutura rígida, né? Ou seja, essa estrutura rígida ela só roda. E quando ela roda, eu confundo o arco pela tangente aqui e eu só vou ter, nessa parte aqui, né? E eu só vou ter, portanto, componente horizontal. Eu vou até, é melhor já redesenhar isso daqui. É sempre bom ficar desenhando todas as vezes a cada passinho para não dificultar muito. Então, sob a perspectiva da estrutura rígida, dessa estrutura aqui, eu tenho que ela só vai rodar, ela roda em relação a esse apoio, né? Ela não translada, ela não deforma. E sob a perspectiva da barra flexível, ela pode deformar. No caso, como ela está sob compressão, então ela encurta, e depois de encurtada ela pode rodar, né? Ela não translada porque o apoio que ela está aqui é fixo. Então depois que ela encurtou e ela foi lá e rodou, bateu aqui, né? Então tenho que esse daqui é o UD. E o UD, por uma semelhançazinha de triângulos aqui, né? Trigonometria, enfim, você consegue descobrir que o raiz de 2, que o UD, ele é igual a raiz de 2 multiplicado pelo delta L2, né? O delta L2 a gente calcula da seguinte forma: é a normal em 2, N2 no caso, N2 que é 2 raiz de 2, P, multiplicado pelo comprimento da barra 2, esse comprimento aqui, que é A raiz de 2, e que divide por EA, né? Isso daqui vai me dar o seguinte, esse valor aqui, a multiplicação desse valor aqui vai me dar 4 raiz de 2 PA e A. Então vai me dar 4 raiz de 2 PA sobre A. E a orientação é da esquerda para a direita, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no gabarito para ver se é isso mesmo. O que? Ah, não, tá certo. Ok. O VDZ, ok, certo, tá certinho. Beleza. Agora a gente vai tentar fazer a análise do deslocamento no ponto C, né? Esse daqui já é um pouquinho mais chato de se fazer, né? É o seguinte. Esse daqui eu vou até colocar em partes. Esse daqui foi o D e aqui eu vou em C. Eu vou copiar as duas partezinhas aqui, né? Tem essa barrinha aqui. Eu não vou copiar a estrutura inteira. E tem essa daqui que também não vou copiar a estrutura inteira, certo? O que acontece? Por conta do giro realizado, aliás, é melhor ir bem por partes mesmo para ficar claro o que está acontecendo aqui. Da perspectiva dessa barra aqui, né, eu tenho o seguinte: ela pode
deslocar, ela pode transladar, né? Por que ela pode transladar? Porque essa barrinha flexível, ela tá acoplada aqui, né? Nessa estrutura rígida. E essa estrutura rígida, ela gira. E quando ela gira, ela translada essa barra flexível. Então, ela pode transladar, ela pode deformar e ela pode rodar, né? Ela pode fazer todos os movimentos, certo? Da perspectiva dessa parte rígida da estrutura, eu tenho que ela pode rodar, ela só roda, ela não deforma, ela só roda por quê? Porque ela é indeformável e ela não translada porque ela está fixada ela faz parte de uma estrutura que é fixa que está fixada em um apoio fixo, né? Que está acoplada em um apoio fixo. Então, a deformada fica mais ou menos assim. Da perspectiva da barra flexível, ela vai transladar, ou seja, é como se eu tivesse... Eu vou até escrever aqui com essa cor. Uma cor diferente aqui, como é? Essa daqui. Eu transladei essa barra para cima. Quanto que eu transladei essa barra para cima? Eu transladei o giro dessa estrutura rígida, que é exatamente o D, né? Por quê? Porque enquanto quando essa estrutura aqui ela girou, ela foi para o lado, e em relação à barra 1, ela foi para cima, ela roda, né? Por isso que ela roda o D, certo? Então, isso daqui é o D, devido à translação. Só que eu também, já na posição final, eu tenho um alongamento devido tipo, calma aí, eu fiz besteira. Aqui eu tenho um alongamento devido à tração que acontece na barra 1, né? Que eu vou chamar de delta L1. Delta L1. E é isso. Chegando aqui, ela pode rodar, que é o terceiro movimento possível. Nota, quando a estrutura ela faz muitos movimentos, você tem que ver se você está considerando todos eles, né? No caso, eu considerei todos eles aqui. Beleza, sob a perspectiva da estrutura rígida, ela só pode rodar. Então ela vai rodar, rodar, rodar até bater exatamente aqui, no caso. Ou seja, eu tenho que, e já dá para descobrir logo de cara, que o UC é igual a zero, justamente porque ele não tem movimento horizontal, né? E o UD, e o VD, aliás, o VD é igual ao delta L1 mais o UD, certo? O UD eu já tenho da questão anterior, e o delta L1, aí a gente precisa fazer conta. Eu preciso da normal em N1, que é P, ou seja, delta L1 é P multiplicado pelo comprimento de L1, que é A, né? Se eu não me engano, cadê? É A, aqui, ó. É A. Sobre EA, certo? Mais. Agora, do ponto de vista de UD, eu tenho... É só eu copiar, né? O que eu já tinha calculado antes. Que me dá 4 raiz de 2 PA sobre EA, certo? Isso daqui, eu vou tentar colocar da forma como está no gabarito, né? PA sobre EA, que multiplica 1 mais 4 raiz de 2. Dá uma olhada se é isso daqui mesmo. 1 mais 4, certo, perfeito. Esse daqui é o UD, né? Nota, agora a gente vai colocar a direção. Ele, pela figura já dá para perceber que ele está indo para cima, né? Então a gente só coloca para cima aqui. Nessa questão, ela era antiga, né? E o que antigamente o pessoal fazia? O pessoal, tipo, colocava uma orientação nos eixos coordenados, que no caso seria essa daqui,
se eu não me engano. E aí, como essa barra ela se desloca para cima, significa que ela é negativa em relação a esse eixo, esse eixo cartesiano aqui que eu coloquei, né? A essa dupla aqui. Então, por isso que o gabarito está negativo, não é porque está... É por isso que o gabarito está negativo. Enfim, agora a gente vai para deslocamento ponto D, C. Agora é o mais complicadinho. Não é tão complicadinho, mas ele é chato, que é o deslocamento no ponto E, né? Ele, especialmente para quem tem dificuldade em semelhança de triângulos, pode achar uma certa chateação aqui para fazer ele. Mas é o seguinte, o ponto D, ele tá no vazio, entre aspas, né? Ele só tem uma estrutura que determina o tanto que ele se movimenta. E o que acontece? Essa estrutura ela roda. Vou até colocar aqui E. Essa estrutura ela roda. O que eu faço? O que eu costumo fazer? Eu traço como se fosse um eixo virtual entre o ponto que eu quero saber que está rodando e o eixo de rotação dele, e a partir desse ponto virtual eu vou lá e traço uma perpendicular, que é justamente a rotação, né? Certo? O que eu sei é o seguinte, que essa estrutura toda ela girou por conta ela girou isso... Calma aí, deixa eu pegar aqui. Ela girou isso daqui, né? Ou seja, ela foi para cima isso daqui, certo? Ou seja, ela foi aqui para cima, certo? E a partir desse momento aqui, eu sei que ela... É porque colocando em cinza parece que eu tô fazendo a própria estrutura mesmo. Mas ela girou isso daqui, né? E a partir daqui, ela... justamente porque ela roda em relação a esse eixo, né? Toda essa parte aqui dessa estruturinha aqui, ela transladou para baixo, certo? Correto. Agora, em relação a essa translação que essa parte de baixo fez, a estrutura que está a ela acoplada também girou no mesmo como é que eu posso falar? Ela é semelhante a esse triângulo aqui. Pronto. Ficou mais simples. Então o que acontece? Eu vou ter um ponto de interseção entre essas duas retas que eu coloquei aqui, né? Que me dá o seguinte. Eu tenho uma semelhança aqui. Essa daqui é muito chata. Geralmente o ponto em que é meio solto no espaço é chato de perceber isso. Mas esse valor aqui é igual a esse valor aqui, certo? E esse valor aqui... Calma aí. Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Calma. E esse valor aqui é igual a esse valor aqui. Ou seja, os dois valores, a componente... Porque ela transladou, certo? Quando ela baixa, o que eu faço é transladar toda essa figura e a partir dela eu vou lá e rodo. Eu não gosto de usar... O Senna usa essa forma, só que eu acho meio inconveniente em várias situações. Por isso que eu prefiro traçar esse eixo virtual aqui. Mas enfim, eu acredito que deu para perceber. Toda essa estrutura ela transladou para baixo e ela rodou para cá. Ela translada para baixo, bate aqui e roda para cá. O quanto que ela transladou para baixo? Ela transladou isso daqui. E o quanto que ela rodou para cá? Ela rodou de acordo com a semelhança de triângulos daqui. Então, eu tenho o seguinte, que o UE e o VE é a mesma coisa. E quanto que é cada um deles? É justamente esse valor aqui. E quanto que é esse valor aqui? É esse valor aqui, certo? Ou seja, não preciso fazer nenhuma conta, né? Eu tenho que
ambos são pai, pelo menos PA, aliás, pelo menos a parte que diz respeito ao módulo deles, né? Raiz 4, raiz de 2. Ambos são isso daqui, certo? Só que beleza, a gente precisa orientar, né? Só eu dei uma conferidinha aqui no gabarito. E para orientar, a gente pode fazer o seguinte. É bom até deixar separado mesmo. O E é horizontal, né? Então eu vou copiar isso daqui. É só olhar a figura mesmo. Me dá PA sobre EA 4 raiz de 2, é assim que está no gabarito, né? E ela se movimenta para direita, né? E o VA é para baixo, que no caso aí é positivo. Ela fica positivo no gabarito porque para baixo é positivo. VE, eu não gosto de trabalhar com positivo ou negativo, eu prefiro colocar a setinha mesmo indicando VA 4 raiz de 2 mais 1, e aqui fica para baixo, que no caso do gabarito é positivo. Então essa daqui são os deslocamentos, né? Ou seja, esse daqui é o gabarito do ponto E, que é o mais chatinho deles, né? É isso.